esse livro, que era basicamente uma fanfic na minha época de escola, simplesmente me trouxe a vontade de ler novamente. Eu tenho um histórico com a leitura, porque comecei bem cedo, na verdade. Eu diria que foi até antes de eu começar a ler, porque na minha casa antiga, a gente tinha basicamente onde era a loja do meu avô, falecido. Então, a gente pegou aquele espaço e transformou meio que numa lavanderia, em um espaço pra banda da minha irmã tocar, e um lugar onde tinha prateleiras com várias HQs do meu pai, que ele sempre comprou desde quando ele era criancinha também. E eu sempre ficava folheando, assim, e tinha muita vontade de saber, né, o que aqueles balãozinhos estavam dizendo. Aí, quando eu realmente aprendi a ler, né, que eu tava na escola ainda, eu tinha muito aqueles livros didáticos, só que como a gente tava aprendendo, eram aqueles bem infantis. Só que quando eu percebi que eu já tava lendo, então eu comecei a pegar uns livros que eu achava em casa. O primeiro que eu lembro mesmo de ter lido foi o Hugo Cabret. Ele era bem grossinho, assim, só que ele tinha muita imagem, então eu acho que facilitou bastante a leitura. E chegou um momento que eu diria que eu acabei ficando que nem a Matilda, mas eu não lia tantos clássicos, é que eu só precisava ler qualquer coisa. Então, quando foram acabando os livros de casa, eu comecei a ler qualquer outra coisa que tinha ali. Eu lia livros didáticos, que a minha mãe, ela é professora, então eu lia livros de ciências, talvez não de matemática, mas eu já peguei pra dar uma folheada, eu só não gosto mesmo. E eu acabei lendo também até o manual da Unimed, na época, porque não tinha mais nada pra me ler. Só que eu sempre fui uma criança criativa também, eu tinha muita imaginação, eu diria. Eu não sei se é por causa dos livros que me ajudou nisso, ou se isso já era algo natural meu, mas eu gostava de criar histórias pra mim brincar. Então, acho que essa é basicamente a minha história de válvula de escape, eu diria, porque a leitura, querendo ou não, acabou se tornando algo muito importante, assim, na minha vida e algo que me traz conforto, eu diria. Às vezes não, às vezes me traz muita raiva, mas geralmente me traz conforto. A parte da infância, eu diria que foi basicamente uma fome por conhecimento que eu tive. Quando o tempo foi passando, assim, talvez tenha acontecido com mais pessoas. Eu tenho quase certeza que sim, me digam vocês. Mas aconteceram coisas, eu diria, traumas, assim, e eu acabei me isolando um pouco na adolescência. Então, diríamos que eu era uma pessoa bem solitária. Talvez algumas pessoas me achassem misteriosa, mas eu só tinha muito medo de falar com as pessoas mesmo, ou de interagir, ou às vezes eu só queria ficar sem ninguém também. Então, como não tinha ninguém pra conversar, nem na infância também, porque eu não tinha vizinhos, praticamente, não tinha criança, fiquei sem pessoas, vizinhos não tinham criança, mas tudo bem. E amizade eu tive bem poucas, assim, pouquíssimas que eu ia na casa da pessoa direto e tal. Aí eu me joguei nos livros, né? Foi a melhor coisa a se fazer? Não sei, mas eu li muito. Eu não tenho tantos livros, mas a maioria deles que estão ali, eu li na minha adolescência. Então, eu só engolia mesmo. Eu ia engolindo. Porque tinha escola, ainda tinha em casa que eu ficava sem ninguém. Então, pra não pensar, era melhor ler. Porque aí eu lendo, pensava nas histórias que eu tava lendo. Então, depois do Hugo Cabret, o meu primordial mesmo pra mim, ler sem parar em si, foi essa trilogia aqui, a trilogia de Tinta. Tinha uma guria que tinha um canal de K-pop que eu acompanhava bastante. Eu não sei se ela ainda tem. Eu lembro, era Carol alguma coisa. E eu lembro que ela recomendou esses livros. E eu, que já tava querendo começar a ler, eu pensei, por que não? Aí eu comprei. Só que eu engoli esse primeiro capítulo. A história, eu achei ela muito interessante, porque ela fala sobre, tipo, tem o pai e a filha, que são os principais no começo. O pai, quando ele lê, as coisas se materializam. É muito show. Acabou acontecendo uma situação que a menina perdeu a mãe dela. Aí lendo, vocês vão entender mais por quê. Aí é toda uma aventura pra pegar a mãe de volta. Aí eles entram em livros, eles saem, entram em outros. É muito legal. Pegou bastante o meu tempo, porque são 3 volumes. Então eu demorei um pouquinho pra ler, não vou mentir. Até porque tiveram personagens que eu gostei muito que desfaleceram. Então eu parei. Mas eu voltei depois de novo. Só que não só de livros vinha a Manu do passado. Até porque eu tive essa vontade, assim, de ler livros. Porque eu lia muita fanfic, mas muita fanfic. Como um grande fã de BTS, todas as fanfics lidas eram de BTS. E por isso que eu acabei nesse queridinho aqui. Eu amo essa história. Eu lembro que eu li ela em 2016 e ainda tava tendo o lançamento de alguns capítulos. Eu percebi que lendo agora, como eu tenho um pouquinho mais de maturidade na época, porque na época eu só queria ver os bichinhos se apaixonando. Hoje eu vejo que eu não entendia direito os problemas que estavam acontecendo em si. Então, a parte dos adultos e tal. Porque aqui são histórias de 2 meninos colegiais. Na fanfic eram o T e o Cookie, mas aqui é o Thales
e o Jonathan, eu ainda tô me acostumando com os nomes. Os dois estudam na mesma escola e a gente vê o desenvolvimento deles, vê eles entendendo, nananã. É muito fofinho, é uma graça. Eu fico rindo que nem uma boquinha assim, lendo isso aqui. Só que é muito gostoso. E eu li, eu estou lendo. Eu tô com muito livro parado. Eu tô com mais de 23 na estante pra ler. Alguns clássicos. Eu faço letras, eu acho que eu tenho que pelo menos ler alguma coisa. Mas a maioria são livros mais livres. E se eu ficar me forçando a só ler clássico, eu não vou ler nada. Então eu prefiro ler o que eu gosto do que ficar sem ler. E esse aqui me trouxe um pouquinho de volta. Eu gostei muito. Ele trouxe aquela vontade de você tá fazendo as coisas e você fica pensando, meu Deus, eu só quero ler logo pra saber o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer, mas eu quero ler. Bom, voltando, né, à experiência. Nessa adolescência, eu basicamente vivi disso, de livros. Uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu foi que tinham pessoas que sentavam próximo de mim, né, claro. Pessoas atrás de mim, do meu lado, começaram a trazer livros também, o que eu achei muito legal. Porque eu percebi que eles tentavam comunicar comigo, mas eu não estava muito bem, né? Então eu acabava me fechando mesmo com eles tentando. Foi interessante, porque eles se interessaram em algo que eu estava fazendo, eu achei muito, muito bacana. Acabou vindo a pandemia, mas antes dela a gente já estava planejando em ficar trocando os livros, eu achei isso muito bacana. Mas infelizmente não ocorreu. Aí depois veio a pandemia, a gente foi estudar em casa e blá 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 blá. Eu só sei que passou rápido, acabou a escola e eu fui pra faculdade. Mesmo fazendo uma faculdade de letras, não dava tempo de eu ler os livros que eu queria. E a gente também não lia os livros que tinha que ler lá, né? Porque, como não tem tempo, você lê mais trechos ou você vê resumos na internet. Então, eu não tava literalmente lendo. A única coisa que eu lia era um artigo científico. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. E eu acho um pé no saco. Talvez agora eu tenha me acostumado, porque às vezes, até quando eu vou pesquisar alguma coisa que eu acho que é mais importante, assim, precisa ser mais técnico, eu vou lá no Google acadêmico, pesquiso lá o que eu quero saber e pego um artigo. Hoje eu sei ler, eu tenho o costume de ler, tá bom? Mas é chato. E foi assim que eu acumulei os livros no minha estante. Só que, mesmo nas férias, eu não tava tendo vontade de ler, né? Aí eu ficava olhando, eu via eles passando. Eu até anotava os livros que eu tinha pra ler, só que não ia. Até que essa autora, né, ela postou a fanfic em formato de livro, finalmente. E eu senti que dava pra ler. Eu senti que eu voltei. Eu estou de volta. É a Celeste. Um beijo pra você, Cê. Obrigada por ter ajudado a gente a conseguir esse livro. Eu queria mais compartilhar com vocês, né? Porque, querendo ou não, esse canal também ajuda nessa questão da solidão em si. Então, seria bem legal achar pessoas que têm convivências parecidas ou que tenham outras histórias com a leitura, porque eu gosto muito de livros. Eu já tentei ler na internet, só que me dá dor de cabeça. Eu gosto de pegar o livro, eu gosto de sentir ele, eu gosto de folhear ele, eu gosto do cheiro. Então, eu já pensei em comprar um Kindle, porque é muito ruim ficar limpando a prateleira. Tanto que foi por causa disso que eu desisti de ter uma biblioteca em casa. Mas eu vou dar uma chance pra ler depois, na internet. Mas eu queria saber, né, se vocês também tiveram experiência com a leitura, porque eu gosto muito dela. Se a experiência foi parecida também, porque até hoje eu não sou uma pessoa com muitos amigos, então eu sempre acabo indo pra arte, porque é o que me conforta muito. Mesmo sendo coisas melancólicas, mesmo sendo triste, desastroso, mesmo sendo assim, é onde eu me apoio, é onde eu tenho pelo menos alguma fiasca de vida, sabe? É algo muito importante pra mim e é algo que eu gosto muito. É isso. Eu queria também recomendar alguns livros que fizeram bastante parte, assim, da minha adolescência, eu diria. E eles falam de questões que também me ajudaram muito. Uma coisa dos livros é que eles dão um conselho pra você. Então, quando você vê pessoas em uma situação parecida que você já viu, você pode dar os conselhos que você viu nos livros. Tanto que todo conselho que eu tenho amoroso não é de experiência, até porque ela não existe. É de livro. Eu vou começar com esse aqui, então. Que é As Extraordinárias Cores do Amanhã. Ele tem um gatilho, porque o começo já é bem baque. Porque a mãe dessa menina, ela acabou cometendo suicídio. Então, o livro, ele é ligado com a cultura chinesa. Porque ela veio de lá, a mãe dela também. Aqui, a gente tem uma menina que tá passando pelo luto. E também tá vendo... Eu não sei dizer se é uma garça, mas eu vou dizer que é um pássaro. Ela tá vendo esse pássaro enquanto ela tá tentando lidar com o peso do que aconteceu. E ela tem quase certeza que esse pássaro é a mãe dela. Ele vai soltando penas e vai soltando penas cada vez que aparece. Ela acaba até indo pra China também pra poder ter um pouco de conexão com o que tá com a mãe dela ou com o que tá tentando ir, né? Ela tá tentando ir. Mas a minha parte favorita mesmo é os incensos. Ela acaba recebendo uns incensos e quando ela liga, ela vê como se fossem memórias antigas. Mas é como se ela estivesse lá dentro, vivenciando ela. Se eu não me engano, tem uns 8
ou mais. São os meus capítulos favoritos. Eu achei muito legal, muito interessante ver ela ligando os incensos e ligando as histórias e entendendo o que foi acontecendo, por que a mãe dela tava se sentindo dessa forma. Eu lembro que ela tinha alguma coisa com cores com o amigo dela, mas eu não reli o livro e faz um tempo que eu li. Eu não vou lembrar direito o que é. Mas era alguma coisa de que certas cores significavam certos sentimentos, algo assim. Talvez por isso que tenha as cores do amanhã aqui. Um outro também, Filha das Abelhas. Eu achei ele naquelas feirinhas, feiras do livro, que estão por R$10 ou um pouquinho mais agora, porque tá mais caindo. Eu achei a capa muito bonita. Tem mel, assim, derretendo. Lindo. Eu falei, por que não? Vou ler. Não sabia que eu ia me deparar com a história que eu me deparei aqui. Eu achei ela muito boa, talvez um pouco pesada, pra quem entende um sentimento. Talvez eu tenha me identificado demais, porque ela também era uma criança um pouco solitária. E ela brincava muito com as abelhas, eu diria, né? Porque o avô dela, ele tinha abelhas, ele cultivava, não sei se é assim que fala, mas ele cuidava das abelhas e pegava o mel delas. Ela acabou tendo essa aproximação com as abelhas, então muitas partes na história, ela compara as situações da família dela com as abelhas, como as abelhas funcionam. Ela diz que as abelhas são muito organizadas, que cada uma sabe o que tem que fazer, porque a mãe dela acabou tendo depressão, então ela tem muitas crises, ela fica muito tempo na cama, só que ela também não cuida da filha dela, né, pela questão do que tá acontecendo e do que ela passou. E muitas vezes ela tá ali de lado, e ela não sabe muito o que tá acontecendo porque ninguém explica pra ela, então ela só tá tentando viver com a mente de criança que ela tem, e a única pessoa que ela realmente conversa e que tá do lado dela é o vô dela. Então é muito bonito. Tem também esse, que tem 2 volumes. É Uma Magia Destilada em Veneno e Um Veneno Doce e Sombrio. Eu achei a capa muito bonita. Talvez seja por isso que eu comprei. Mas eu gosto dessa questão de chá, tanto que eu estou com o meu aqui. Na história, fazer magia com chá. Por que eu não iria comprar esse livro? Também é ligado pra cultura chinesa? Eu acho que é pra cultura chinesa. Não tenho certeza. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Também tem a questão com a mãe aqui. Eu esqueci o nome que eles chamam agora, mas eles trabalham com chá. As mãos acabam sendo mágicas e eles têm que manejar muito energia e mexe muito com sentimentos também. O chá, ele pode fazer coisas como te deixar mais forte, pode te tranquilizar, pode trazer memórias pra você. Eles podem fazer muitas coisas. E cada pessoa que mexe com chá pode ser especializada em alguma coisa também. Então, aqui a gente tem essa personagem que é a mais nova, temos também a irmã mais velha dela e a mãe, que acabou falecendo por causa do chá. Eles descobriram que as pessoas estavam mandando tabletes de chá que tinham veneno. Então, com o tempo que a mãe dela estava mexendo, ela acabou ficando muito doente e ela faleceu. E acabaram chamando a irmã mais velha dela, na verdade, acabou sendo chamada pra ir pro Império, lá pro reino, pra poder participar de uma competição, era uma competição em que chamaram essa galera que mexia com chás pra poder, eu não lembro se era pra salvar o rei, alguma coisa assim, porque ele tava doente também. E quem acabou indo foi a irmã mais nova, porque a irmã mais velha também estava doente por questão do chá, porque ela era a aprendiz mais próxima da mãe. Só que essa daqui, dá pra perceber que ela tem um dom, eu diria. Ela se conecta muito bem com as ervas, ela se conecta muito com a natureza. É como se ela pudesse ouvir as plantas que é pra ela pegar e as que não é. Então ela tem um contato muito próximo, é uma coisa mais energética que ela tem com o chá. Não é só o que ela aprendeu da mãe dela. Então é muito interessante ver ela indo pro palácio, uma pessoa que vem de cidade muito pequena, tentando entender como que funciona tudo isso, fazendo amizade com pessoas da cozinha. A gente vai entendendo também os podres do Império e coisas assim. Ela vai ver que ela tem uma história ligada ali com o Império também. Então, eu achei bem legal. E no segundo volume é mais focado nesse querido aqui, que eu confesso que eu queria pular todos os capítulos que ele aparecia, porque por mais que ele seja legal, ele também é insuportável. Mas esse aqui é o guri que ela acaba se aproximando na história, tem romance. Só que ele também tem problemas, né? Então a gente entende os problemas dele, entende por que ele é tão misterioso. E vamos entender a aproximação deles, por que ele tenta ficar distante. Ela também consegue usar o chá dela para que as pessoas falem a verdade. Então ela faz uma conexão forte com a pessoa. Ela também tem que tomar o chá, porque também a deixa vulnerável e a enfraquece, mas ela tem que fazer essa conexão com a pessoa para que o chá dela funcione. Eu achei muito legal. E por último, queria recomendar o Hobbit. Eu acabei lendo ele por causa de uma moça que faz SMR. Eu vou pôr o arroba dela aqui, porque eu acho ela muito boa. Às vezes ela some, mas ela voltou recentemente a postar vídeo. E eles são bem diferentes, assim. Eu achei ele... Quem gosta de SMR acho que vai gostar. O Hobbit, capítulo 1. Uma festa inesperada. Numa toca, no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja ou umidade.
Mas o Hobbit, eu acho que eu recomendo mais para as pessoas que gostam de ver lugares. Porque o Hobbit, ele nunca tá parado. Tipo, eu acho que o lugar que mais fica é no castelo do dragão e na casa do Hobbit. No começo eles falam como se fosse uma vilazinha, assim, dos Hobbits. Eles vão contando como que é. A gente entende um pouquinho mais do bolseiro. Mas eu confesso que o começo eu achei um pouco chato. Talvez porque eu não me acostumei muito com esse tipo de leitura. Ou porque eu achei muito bom a moça lendo e acabei não gostando eu lendo. Pode ser também. Quando foi passando, eu achei muito interessante. É porque eu não sei como vocês imaginam quando vocês estão lendo, mas eu consigo imaginar às vezes e às vezes não. Então, tem vezes que eu só leio as palavras e tem outras vezes que eu até consigo ver um vislumbre, assim, sabe? Dos lugares que eles estão indo. As imagens também me ajudam muito. Se não tiver imagem, fica um pouco difícil pra mim. Mas eu gosto de lugares novos, eu acho muito interessante. Eu gosto de uma história mais descritiva. Eu me acostumei com fanfic, então eu gosto das pessoas escrevendo tudo que tá acontecendo. Eu gosto quando eles escrevem as músicas também. Eu adoro quando os anões aqui cantam, é muito bom. E também tem muitos seres diferentes. Tem os goblins, tem os anões, né, que aparecem. Tem os elfos também. E o Hobbit é o único dessa espécie aqui que viaja. Então é bem interessante ele conhecendo outros seres, assim, bichos da montanha e coisas do tipo. Os lugares diferentes que eles dormem, o tempo que demora pra eles fazerem essa viagem. Tem até um capítulo que é o meu favorito, que é quando ele conversa com o bicho da escuridão, que é quando ele pega um anel que ele fica invisível, assim. Aí ele tá fugindo dos goblins ali e ele tem que ir pelos buracos lá que os goblins andam pra ninguém achar eles. Aí ele tem que achar a saída de lá por ali. E ele tem uma conversa em charadas com esse bicho que tá no mar ali, enquanto ele tá tentando sair dali. E é muito enigmática, assim, a conversa. Eu achei bem legal. Eu achei muito bom. E talvez o que eu tenha menos gostado foi o das aranhas. Eu fiquei com muita agonia. Eu não gosto muito de aranha. Elas são bonitas, mas eu não consigo muito ficar perto delas. E eu não consigo nem imaginar o quão ruim é você ficar numa aranha, com uma aranha gigante. Imagina, uma aranha pequenininha, eu já saio correndo, mas uma aranha gigante, botando teia, me prendendo pra me matar. Mas tudo bem. Eu achei muito interessante. Aqui tem muitas aventuras. Eu ainda não li O Senhor dos Anéis, mas é porque eu comprei o volume único desse tamanho. Ele é muito pesado, eu tô um pouquinho de preguiça de ler, eu confesso, mas uma hora eu leio. Então, eu acho que eu só queria falar sobre os livros que eu gosto, porque a galera da minha família não lê. É um pouco triste isso. Mas eu queria saber livros que vocês têm pra recomendar, porque eu não li muitos, eu espero ler bem mais, na verdade. Eu tenho alguns que eu ainda quero comprar, tipo o Piranesi, que eu tô com muita vontade de ler. Mas eu gostaria muito que vocês recomendassem também alguns livros. E que dissessem também como que, se vocês gostam de ler, como que foi a experiência de vocês com a leitura, o que isso faz vocês sentirem, como isso faz vocês sentirem e coisas assim. E até as próximas jornadas.